Então, vamos falar sobre racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui que são os casos mais recorrentes para acontecer essa racionalização, tá? Nós temos aqui primeiro exemplo, 5 sobre raiz de 2. Então, a gente quer tirar esta raiz de 2 aqui do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz e vou multiplicar nos dois termos, ó, no numerador e no denominador. Então, 5 vezes raiz de 2 é 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vocês podem colocar raiz quadrada de 2 ao quadrado ou raiz quadrada de 4, que vai dar na mesma, tá? Aqui, ó, vou cancelar, porque eu tenho índice 2 e expoente 2. Fiquei com 5 raiz de 2 sobre 2. Prontinho, aqui acabou, tá vendo? Não é tão difícil, basta prestar atenção como que eu vou tirar este número irracional aqui do denominador. Agora eu tenho um número racional, tá? Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui agora, ó, eu tenho outro caso. O denominador é um radical de índice diferente de 2. O meu índice agora aqui, ó, é 3. Então, como que eu vou efetuar isso? Vamos prestar atenção, ó. Eu preciso que o meu índice seja igual para mim poder fazer esse cancelamento aqui, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Então, vou colocar aqui 3 vezes quanto? Olha bem, vocês lembram da regrinha de potenciação que a gente trabalhou? Que a gente conserva a base e somos expoentes? Então, presta atenção, ó, índice 3, 7 vezes. Para mim obter o mesmo índice aqui dentro da minha raiz, quanto que eu vou ter que multiplicar aqui, ó, presta atenção. Aqui não tem expoente, então é como se fosse o expoente 1, certo? Então, aqui vocês vão multiplicar por quanto para esse índice também virar 3, tá? Então, eu coloco 7 elevado ao quadrado. Então, este aqui é o fator racionalizante que eu vou multiplicar no meu numerador também, ó. Raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, certo? Então, agora eu vou continuar aqui, ó. 3 que multiplica raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado sobre... Aí, agora sim, ó. O meu índice aqui é o mesmo, certo? Então, eu vou conservar a minha base e vou somar meus expoentes. 1 mais 2. Vou continuar aqui, ó. 3 vezes raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, sobre raiz cúbica de 7, 1 mais 2, 3. Agora, eu tenho o mesmo índice, posso fazer o cancelamento. Então, aqui vai ficar 3, que tá multiplicando a raiz cúbica, 7 ao quadrado, 49, sobre 7. Então, agora, eu cheguei na minha conclusão, tá bom? Então, vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só, eu coloquei aqui para vocês, se vocês quiserem fazer o conjugado
o racionalizante antes de vocês jogarem para fazer essa racionalização. Eu coloquei aqui separado para vocês verem. Em casos que raiz cúbica de 2 estivesse no denominador, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5 estivesse no denominador. Então, se vocês quiserem fazer isso aqui à parte primeiro, para depois ir para a resolução, não tem nenhum problema, tá bom? Então, como que eu vou fazer, ó? Lembra que eu falei? Eu preciso ter o mesmo índice para mim conseguir fazer esse cancelamento, certo? Se aqui não tem ninguém no expoente, é o mesmo que eu ter 1. Então, vamos fazer o começo aqui, ó. Raiz cúbica de 2. Então, eu preciso transformar esse expoente aqui de dentro em 3 também. Então, eu vou fazer a multiplicação, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Por quê? Eu vou conservar minha base, que é 2, e vou somar meus expoentes. 1 mais 2 vai dar 3. Então, aqui vai ficar, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 1 mais 2. Então, aqui eu vou obter raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Ah, agora sim eu tenho o mesmo índice, ó. Agora, eu fiquei com um número racional, tá? Talvez assim fique mais tranquilo, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho a soma de duas raízes, então muda um pouquinho, tá? Então, como que eu vou fazer? Se eu estou somando esses números, para mim obter o resultado correto, eu vou multiplicar pela diferença, ou seja, pela subtração deles. Se aqui eu estou somando, eu vou multiplicar pela subtração deles, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro passo. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 5. Então, agora eu vou começar a fazer essa resolução. Então, preste bastante atenção, porque aqui, ó, eu tenho que fazer aquele famoso chuveirinho aqui, ó. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, preste atenção neste detalhe, tá? Vamos fazer devagarinho aqui para dar tudo certo, ó. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, certo? Porque eu multipliquei ela por ela. Mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 5 mais, aqui, ó, mais vezes mais, tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6. Então, aqui eu vou terminar, ó, aí vai ficar menos, né? Mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Eu vou obter raiz quadrada de 5 ao quadrado. Agora, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Olha bastante, com bastante atenção, com bastante carinho. Olhe bem. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês entenderem. Vou só repetir o que tá aqui, tá? Só um instante. Então, olha, eu só repeti aqui para vocês analisarem um detalhe. Olhe bem, este termo todo aqui é negativo. Esse termo todo aqui é positivo. E eles são iguais. Olhe bem. Menos raiz de 6 vezes raiz de 5, mais raiz de 5 vezes raiz de 6. Um é negativo, o outro é positivo. O que eu posso fazer com isso aqui, ó?
Ó, cancelei. Moleza, né? Índice igual 6 menos índice igual, cancelei, 5. 6 menos 1, desculpa, 6 menos 5, 1. Olha aí, tá vendo? Às vezes é um pouquinho grande, parece um pouquinho complicado, mas se você fizer com calma, né, vai dar tudo certo, tá bom?